Olá, mais uma vez nós estamos aqui mais um dia, porque como é bom, como é agradável e como é gostoso dividir, compartilhar e falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu estou aqui para dividir e compartilhar essa mensagem com os amantes da palavra de Deus, com aqueles que amam a Bíblia, daqueles que são apaixonados pelo nome de Jesus. Mas hoje eu vim trazer uma reflexão, uma mensagem para os cristãos de alerta. É muito importante os cristãos começarem a observar que pouco a pouco as igrejas se distanciam do Evangelho e do nome de Jesus Cristo. Isso é muito sério o que eu estou falando, isto está sendo observado, está visível em todas as igrejas. Se prega muito o Velho Testamento e se prega pouco hoje o Novo Testamento. Então é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de reflexão. As pessoas têm que começar a observar. Por quê? Porque está sendo pregado mais a lei hoje e menos a graça. Se prega muito o Pentateuco e se prega pouco o nome do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que o Velho Testamento é a palavra de Deus, a Torá. Devemos amar, estudar, viver, compartilhar. Mas temos o conhecimento que nem mesmo os judeus foram salvos pela Torá, porque a lei ela traz a existência do pecado. E só a graça traz a salvação. Porque o homem não suportou a lei por causa do pecado, por causa da carne. E nós dependemos da graça, dependemos da cruz de Cristo. É um ponto crucial onde que observamos que as pessoas estão esquecendo da cruz de Cristo. As pessoas estão esquecendo do que Jesus fez por ela em troca de muitas coisas, em troca de muitas bênçãos. Nós não podemos ter medo de falar, nós temos que falar com ousadia, porque Deus usa quem fala com ousadia, quem tem coragem, quem tem intrepidez, quem tem realmente disposição para falar a verdade. E é o que está acontecendo. Campanha é de Deus, bênçãos são de Deus, lógico, mas nós não podemos anular a graça, não podemos esquecer do nome de Jesus Cristo. Nós só recebemos alguma coisa através do nome de Jesus Cristo, porque somente o nome de Jesus Cristo tem poder. Então, a Torá, sem o nome do Senhor Jesus Cristo, ela não surte efeito. A palavra de Deus, sem o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, ela não tem efeito algum. A Bíblia, sem o poder da cruz, do sangue derramado na cruz do Calvário, ela não tem efeito, ela não surte efeito, ela não tem validade. Então as pessoas estão se esquecendo do Evangelho. Muitas campanhas, talvez isso tirou um pouco o foco, isso tirou um pouco o objetivo de se educar o ser humano
dentro da palavra de Deus. Devemos educar o ser humano desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo, os quais são 5 livros pentateucos, os 5 livros de Moisés. Logo após, vem os 12 livros históricos na ordem cronológica de tempos e datas. Em seguida, são 5 livros sapienciais, livros da sabedoria de Deus. Em seguida, temos 17 livros proféticos que revelam os mistérios, a vontade e a direção de Deus pelos profetas. E logo a seguir, são 27 livros, o Evangelho. E a igreja tem que voltar para o Evangelho. A igreja tem vivido muito distanciada do Evangelho e do nome do Senhor Jesus. Fomos salvos pela graça, fomos salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome o qual se importa que sejamos salvos. Então se prega muito pouco os evangelhos hoje dentro das igrejas, que são tão simples, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se prega tão pouco as cartas, né? Se prega tão pouco os livros, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, enfim, e assim vai. O que eu quero deixar claro é que a igreja, ela precisa ser educada dentro da palavra de Deus, num contexto geral. E o que acontece? A igreja picou. As igrejas estão picando a Bíblia. Se prega muito hoje a Torá. Está um avivamento da Torá. Colocaram Jesus numa caixinha, colocaram os evangelhos de lado e se prega muito as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se prega muito as vitórias e as conquistas de Josué, enfim, de Gideão. Se prega muito as conquistas de Davi e de Salomão. Estão se esquecendo da mensagem central. Estão se esquecendo da mensagem final. Estão se esquecendo do nosso Senhor e Salvador. É um alerta para pastores, é um alerta para bispos, é um alerta para apóstolos, para missionários, para aqueles que servem a Jesus Cristo. É um alerta para a igreja. Jesus em breve voltará e Jesus levará a igreja que exerce o chamado do seu nome, a vocação daqueles que servem Ele como Senhor e Salvador. Então, antes do Novo Testamento, não havia salvação para os gentios. Então isso tem que ficar bem claro. As pessoas estão esquecendo do Novo Testamento. Já não se prega mais as bem-aventuranças. Isso é raro dentro das igrejas, se pregar e educar as pessoas com as bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Já não se prega mais o que está nos evangelhos, o que estão nas cartas. Isso ficou uma coisa passada para as igrejas. Estão se esquecendo do poder do nome do Senhor Jesus Cristo para viver de muitas conquistas, para viver de muitas vitórias. E eu quero te falar, a verdadeira conquista está no poder do nome do Senhor Jesus. Não há conquista sem o nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dependemos do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, porque a igreja, ela é lavada no sangue do Cordeiro. A igreja é salva pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então a igreja precisa se organizar mais, porque, veja bem, tem igrejas que não se fala mais em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se fala no movimento pentateuco, e eu vejo que quando Jesus chegar, essa igreja vai ficar, porque essa igreja ela já não confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Ela já não prega mais os mandamentos do Mestre e nem vive a palavra do Mestre. Por quê? Que lucro que tem uma igreja
pregar amar o seu próximo como a si mesmo? Que lucro que vai ter uma igreja pregar que se seu inimigo, amai os vossos inimigos, porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz chover sobre bons e maus. Que lucro que vai ter uma igreja pregar: não acumuleis para vós tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulai para vós tesouros onde a traça, a ferrugem e o ladrão não pode corroer nem roubar, porque acumulai para vós tesouros no reino dos céus, porque aonde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Aí eu te pergunto, que lucro vai ter uma igreja pregar como Jesus pregava? Como Jesus pregou para aquele rico e disse, vende tudo o que tens e segue-me. Jesus está precisando de uma igreja que coloque em primeiro lugar a sua palavra. Jesus busca homens e mulheres que derramem a sua alma no altar e que tenham uma vida espiritual verdadeira de compromisso com a sua palavra. A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Não podemos viver somente daquilo que lucra, não podemos viver somente daquilo que traz benefícios, não podemos viver daquilo que só traz prosperidade material, mas precisamos de prosperidade espiritual, porque sem ela estamos mortos. Jesus nos diz que lucro uma igreja vai ter de pregar que nos fim dos tempos Jesus virá com teus anjos e separará as ovelhas dos bodes. Olha a diferença, olha o que uma ovelha faz. E disse Jesus, vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Jesus chama de ovelha pessoas desapegadas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo para compartilhar e dividir e ajudar o próximo. E Jesus fala, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo e fostes me visitar, estava preso, também fostes me visitar, era forasteiro e me acolheste. E esses justos, que são as ovelhas, perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos? Toda vez que serviram a um desses, a mim me servides. E Jesus falará para os da esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, que são os bodes. Porque o que é o bode na Bíblia? Bode é quem é avarento, é quem é egoísta, bode é quem é soberbo, bode é quem não ama o seu próximo, bode é quem é avarento, é quem é orgulhoso, é quem é prepotente e ganancioso. Então Jesus expressa claramente que os bodes são aqueles que só pensam neles, que os bodes é aqueles que vivem de avareza, de luxúria, de prepotência, que acham que são melhores do que os outros e que são egoístas, porque Jesus fala, tive fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, estava enfermo e preso, não fostes me visitar, era forasteiro e não me acolheste. Então apartai-vos de mim. Esses são bodes, pessoas que têm uma vida de egoísmo, uma vida de soberba. Então a preocupação de Jesus em ensinar as pessoas através do Evangelho é para discipulá-las e ensiná-las a ser como ele. E nós vemos que isso não está acontecendo nas igrejas. Há um avivamento de prosperidade. É dom de Deus? Riqueza é dom de Deus. Ninguém está falando que não é, mas tem que ter cautela.
tem que ter sabedoria, temos que saber dividir as coisas, temos que educar, ensinar, edificar, exortar e consolar as pessoas dentro da palavra, para que elas aprendam o verdadeiro significado da vida, do Evangelho, o verdadeiro significado dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vai um alerta para os cristãos, vai um alerta para a igreja não tem vivido o Evangelho, a igreja não tem pregado o Evangelho, a igreja não tem sido discípulo de Cristo. Ser cristão está no dicionário, é ser discípulo de Cristo. Então vamos aprender o que Jesus nos ensinou, vamos viver o que Jesus nos ensinou. Isso não está sendo passado para o mundo, isso não está sendo passado para as pessoas. Isso é importante, a igreja tem que voltar para o verdadeiro Evangelho. A igreja não precisa deixar de viver pela fé, na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. A igreja não precisa deixar de pregar os livros pentateucos, porque faz parte da Bíblia e do Evangelho. Jesus, ele diz que não veio censurar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todos aqueles que nele crescem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então quero te falar, meu amigo, Deus amou tanto o mundo que mesmo tendo os livros pentateucos, mesmo tendo os livros proféticos, mesmo tendo os livros sapienciais e proféticos, tendo os livros pentateucos, históricos, sapienciais e proféticos, o homem não estava salvo. Então é isso que eu quero. Eu estou chegando num ponto crucial dessa reflexão. Já tinha a Torá, já tinha a palavra, e o homem não conseguiu ser salvo. Não havia salvação para o homem. Até os judeus estavam sem salvação pela maneira de vida que eles viviam. Porque Jesus, quando chega ao mundo, Jesus ele é rejeitado por aqueles que vivem a Torá. Jesus ele foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas e pelos sacerdotes, que são aqueles que vivem a Torá, que vivem o Antigo Testamento. Então Deus entendeu que não havia salvação para a humanidade, que mesmo Deus tentando ensinar, mesmo Deus tentando educar, o pecado era maior na terra. O pecado ele reinava na terra. Por isso, lá em Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, dos hebreus do Egito, quando tem o sacrifício do cordeiro pascual, a saída do povo do Egito, aquele cordeiro representa a Jesus. Por quê? Porque o povo de Israel estava escravizado durante 430 anos pelo povo egípcio. Isso representa a nossa escravidão no mundo. Então, mesmo o povo hebreu, sendo um povo separado dentre todas as nações, era um povo que vivia escravizado pelos egípcios, pelo pecado, pelo mundo. Então, era preciso o derramamento do sangue do cordeiro. Isso foi instituído por Deus, que só o sangue poderia salvar. Porque a Bíblia nos fala que quando Deus institui que o cordeiro devia ser morto e o sangue nos umbrais das portas dos hebreus, Deus iria dar ordem para que o destruidor passasse sobre o Egito. E todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro na sua casa seria destruído. Isso representa Jesus Cristo, o quanto nós precisamos dessa nova aliança, do novo Evangelho, que é o sangue derramado na cruz do Calvário sobre a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua vida, a minha casa e a sua casa. Quando nós temos esse sangue derramado, essa comunhão com a nova aliança, que é pela graça, o espírito destruidor, ele não toca na nossa vida, não toca na nossa família. Então, aquilo que aconteceu no Egito,
depois da escravidão de 430 anos, representa Jesus Cristo salvando a terra, representa Jesus Cristo salvando a humanidade. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, já estava anunciando o que ia acontecer em breve ao longo dos anos, que Deus enviaria o seu Filho amado para que todo aquele que cresce nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você estudar lá em Êxodo, você vai ver que depois da Páscoa, depois que o cordeiro foi imolado e todos os hebreus passaram aquele sangue sobre a porta, o espírito destruidor veio e matou todos os primogênitos do Egito. E assim é nos dias de hoje. Quantas famílias estão destruídas, quantas famílias estão no fundo do poço, quantas famílias estão sobre o jugo do destruidor, oprimidas, estão sofrendo, estão sendo destruídas, dilaceradas, filhos nas drogas, na prostituição. Quantas famílias estão se separando, quantas famílias estão sendo oprimidas por Satanás e seus anjos, espíritos destruidores, porque não tem esse sangue nas suas vidas, esse sangue na sua casa. Por quê? Porque representa o que aconteceu no Egito. Todos nós que temos o sangue da nova aliança, que somos lavados e remidos no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos protegidos, estamos guardados, porque aqueles que são do Senhor, o maligno não pode tocar. Então, espíritos destruidores, devoradores, espíritos de miséria, espíritos de acidente, todo tipo de maldade, todo tipo de espíritos não toca naqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o que representa Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, é o que representa, é a igreja lavada no sangue do Cordeiro. O destruidor, ele não passa na nossa casa, mas aonde não tem um sangue, aonde tem uma casa que não tem comunhão, aonde tem uma casa que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, aonde que tem uma família que não está lavada no sangue de Cristo, ainda está dominada por espíritos, por demônios, está dominada pelo espírito da miséria, de confusões, de prostituições, com todo tipo de desgraça. Então, a igreja, ela tem a importância de pregar a verdade e viver a verdade. Não que campanha não seja de Deus, a campanha é de Deus. As vitórias e as conquistas dos hebreus e dos israelitas somos as nossas conquistas e vitórias, pois somos filhos da fé de Abraão. Então temos que viver tudo isso, mas principalmente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amado, eu quero deixar essa palavra para a igreja, uma reflexão, uma alerta. Nós não podemos deixar de viver o Evangelho, porque uma hora o pastor das ovelhas, ele vai chegar, e quando ele ver que não é as ovelhas dele, ele não vai levar com ele. Não adianta. Se Jesus chegar e te ver como bode, como joio, se Jesus Cristo chegar e te ver, meu amado, minha amada, dessa forma, ele não vai te levar. Seja um cristão. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo e viver como Cristo viveu e fazer o que Cristo fez. Eu quero te falar, Jesus, uma certa vez, ele antes da Santa Ceia, a revelação da palavra, ela está chegando. Jesus, quando chegou o dia da Santa Ceia, ele reunido com os discípulos no cenáculo, ele tira as suas vestes e se enrola numa toalha e pega uma bacia d'água, Jesus Cristo de Nazaré, e ele começa a lavar os pés dos discípulos um por um. E quando chegou Pedro, o discípulo Pedro, ele disse: jamais me lavarás, Senhor. E Jesus disse: se eu não te lavar, você
não tem parte comigo. E Pedro então permitiu que Jesus lavasse os seus pés. E logo após Jesus se levantou da ceia, todos ficaram atônicos, porque disseram: Ele é Deus, Ele é mestre, Ele é Rabi, Ele é o Raboni da Galileia, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e lavou nossos pés. Imaginam cada um pensando alguma coisa, mas como pode Deus lavar os pés de alguém? Como pode o Senhor da glória lavar os pés das pessoas? Ele é um rei. E Jesus logo após olhou e disse: entendei o que eu vos faço? Agora Jesus está falando com você, igreja. Jesus está falando com você, homem e mulher. Jesus lavou o pé aos pés dos discípulos e disse: entendei o que eu vos fiz? Assim como eu vos fiz, façais vós um também com os outros. É tempo de lavar os pés uns dos outros. Essa é a verdadeira igreja. É tempo de ajudar uns aos outros. Se você não consegue ajudar alguém na terra, como é que você vai viver no céu? Se você não consegue lavar os pés de alguém, do mendigo, se você não consegue lavar os pés de um vizinho, se você não consegue lavar os pés do irmão de outra dominação, como é que você vai viver no céu? É isso que eu quero te perguntar. Você pode fazer muita campanha, você pode viver na fé de Abraão, você pode conhecer a Torá, você pode ser um teólogo, você pode prosperar, você pode sacrificar, fazer votos, dar dízimo, dar a melhor oferta, mas se você, meu amigo, não consegue lavar os pés de alguém, como é que você vai viver no céu? E Jesus, depois de lavar os pés, disse aos discípulos: entendei o que eu vos fiz? Da mesma forma que eu, o Senhor, porque eu sou o Senhor, Jesus ele disse: eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Olha o que Jesus Cristo disse: eu sendo Senhor e Deus, o lavei os pés um por um dos 12. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu quero te perguntar: você tem lavado os pés dos outros? Ou você tem somente julgado os outros? Você tem amado o próximo ou você só tem maltratado o seu próximo? Você tem vivido verdadeiramente a palavra de Deus? Você tem tido realmente uma fé, isso que é uma fé violenta, é você ser como Jesus Cristo. É você viver como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus sendo Deus, ele lavou os pés dos homens. O que você tem feito pelo seu próximo? O que você tem feito pelo seu semelhante? O que você tem feito pelas pessoas? Porque ser juiz na terra é uma coisa que não vai levar ninguém a nada, porque a Bíblia fala que só há um juiz, que somos apenas meros ouvintes da palavra de Deus. E Jesus disse: entendei o que eu vos fiz? Sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Jesus ainda, ele completa esta mensagem com muita sabedoria. Aquele que quiser ser o primeiro será o último. Ser um obreiro, ser um missionário, ser um pastor, um bispo, um apóstolo, é ser discípulo de Cristo. É muito forte. Ser um servo de Deus, um profeta, é aprender que é ser servo. A palavra servo é servir, é ter uma vida de servidão, meu amigo. É servir aos doentes, é servir aos presos,
é servir aqueles que passam fome, que têm necessidade. Este é o verdadeiro fundamento da palavra de Deus. É servir aqueles que estão jogados na rua nas drogas, e ir em busca dos perdidos. Servir, preste atenção, ser um bispo, ser um apóstolo, um obreiro, um missionário, um presbítero, é ser um servo. E ser um servo significa servir, é ser discípulo de Cristo e fazer o que Cristo faz. Então vamos parar de muito show, porque está tendo muito show dentro dos ministérios e dentro da igreja. Está tendo muito espetáculo e pouco cristianismo. Ou resumindo, cristianismo zero. Sermão das bem-aventuranças, zero. Se você pregar o sermão das bem-aventuranças dentro da igreja, ninguém sabe o que é. As pessoas conhecem muito de batalha, de campanha, de fé, mas de ter uma vida de como Jesus teve. E Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro será o último. E aquele que quiser ser servido, seja servo de todos. Então quero te dizer, profeta, para ser um profeta tem que ser servo de todos. Para ser o primeiro tem que ser o último. Para ser grande tem que ser pequeno. O verdadeiro homem é aquele que serve, disse Jesus. Que o verdadeiro profeta, que o verdadeiro apóstolo, que o verdadeiro pastor é aquele que serve, é aquele que estende a mão, é aquele que ama, é aquele que está disposto a dar a sua vida, porque Jesus disse que o melhor amigo, não há amigo, o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelos outros. Você tem dado a sua vida pelos outros? Você tem tido uma vida de entrega ministerial? Qual a sua visão missionária, a sua visão pastoral, a sua visão eclesiástica, a sua visão profética? O reino dos céus está aí, em breve o rei vai voltar. Então é importante sermos cristãos, é importante vivermos os 4 evangelhos, vivermos o Novo Testamento, é um complemento do Velho. O Velho, ele é válido. Devemos viver de campanhas e de conquistas e de vitórias, mas devemos em primeiro lugar sermos cristãos. E o mundo precisa de cristãos. E as pessoas estão vendo os cristãos com maus olhos. Pessoas estão perdendo a salvação. Pessoas estão perdendo a alma. Pessoas estão entregando as suas almas para Satanás por causa do testemunho evangélico, por causa do testemunho cristão. Homens e mulheres estão destruindo famílias porque estão vendo que a igreja não apresenta o amor que Cristo apresentou na cruz do Calvário. Seres estão se diluindo, estão se destruindo, porque estão se revoltando com a maneira que a igreja está pregando a palavra, com a maneira que a igreja está apresentando um Deus soberbo. Deus não é um Deus soberbo, Deus não é um Deus avarento, Deus não é um Deus prepotente, Deus não é um Deus que só pensa assim, se nem Deus pensou nele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se doou pela humanidade, Deus se doou para o mundo, e a igreja é uma igreja egoísta que só pensa em si, que só pensa em crescer, que só pensa em bens materiais, que não ajuda, que não compartilha, que não divide, que não vive como igreja. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que comunhão é essa? Que cristianismo é esse? As pessoas estão se revoltando com a igreja, as pessoas não aceitam a igreja que está na terra, porque a igreja não vive a palavra de Deus, não vive o verdadeiro evangelho. É
hora da igreja refletir, é um alerta para a igreja, é um alerta para líderes, é um alerta para cristãos. É um alerta para você que tem vivido na presença de Deus. Ame o próximo, sirva ao próximo, aprenda a lavar os pés, aprenda a ser o último, aprenda a servir um ao outro. Jesus, ele disse, entende o que eu vos fiz? Eu lavei os pés de vocês para que vocês façam isso uns com os outros. Seja humilde, não queira ser melhor, seja simples, a glória de Deus. Seja pequeno, seja o último. É isso que é ser um servo, é isso que é ser um apóstolo, é isso que é ser um pastor, é isso que é ser um bispo. Viva a verdadeira palavra, volte para a palavra, para que o mundo possa ser salvo, para que almas possam ser resgatadas, para que as pessoas possam confessar a Jesus Cristo e ver Jesus Cristo na sua igreja, na sua vida, na sua casa, na sua família, amigo e amiga. Eu deixo essa reflexão e essa palavra. O mundo, ele precisa de você. Deus te escolheu para servir. Deus te escolheu para ser servo. Deus te abençoe em nome de Jesus.